Fala, voltaram. Eu vou chamar o Jonathan. Ai, minhas costas. E aí eu chamo pra gente poder continuar. A gente vai esperando enquanto isso o povo voltar. Voltou. O celular travou, cara. Ai. Acontece. É a vida. Acabaram tópicos dos slides? Não. Acabou não. Vamos tentar ser. Falta a Companhia de Jesus. Falta o Index. E falta pensar um pouquinho a igreja no contexto atual. Show? Fala, Nilson. Coraçãozinho, ó, pra você. Prazer ter aqui o fundador, um dos fundadores do Pré. Assim, coração pra você. Né? Odin, a gente chama ele de Odin. Enfim, é um prazer tê-lo aqui. É uma honra e um medo, um pouquinho de medo. Professor de história também, gente. Ah, que benção. Vai estar aqui julgando eu. Vai me julgar, você talvez não. A gente zoa um pouquinho, né? Descontrair um pouquinho nesse período louco que a gente tá vivendo. Oi. O que a gente não falou? Raquel, do Index ou do. A gente comentou, né? Do Index a gente está falando. A gente ia começar a Companhia de Jesus, né? Eu não sei, eu não lembro o que você estava falando, que caiu, aí ficou rodando. O meu celular travou. Mas eu estava falando da questão de como o Tribunal da Inquisição e o Estado estão agindo ali em colaboração, né? Essa ideia de Estado confessional. Não cai, não. Oi? Ah, não, a gente citou, Raquel, a gente passou por cima, assim, foi só... Tem... Oi sumida, foi tipo isso, foi um oi sumida. Tem mais. É tipo aquele que manda mensagem quando tá bêbado, né? Tipo assim, oi, tô aqui, tô com saudade, manda mensagem, então, foi quase isso. Sim, foi bem por cima mesmo. Vamos esperar o povinho chegar. E a gente ainda tem 1 minuto, 2 para esse povo todo chegar. Pra gente continuar. Eu espero que não tenha uma quarta. Que aí a gente bate o recorde. Ai. Mas acho que agora parte para finalizar mesmo. Não tem muita coisa. Né? Aquela partezinha só para concluir com chave de ouro. Para dizer... pegar a medalha de ouro. Não é exemplo pessoal, porque isso daí não acontece comigo. Né? Nem mando. Nem tem esse problema. Pegar a medalha de nióbio. Jonathan trajado do manto sagrado. Boa, garoto. Ai. A bandeira. Colômbia. Só tô assim, né? Feliz por ver o Vasco jogar, né? Por não ver o Vasco jogar. E triste quem não por ver corre o o Vasco risco de jogar. cair, não é mesmo? Cair, cara. Já tô há 4 semanas sem perder. Eu tô em crise, em abstinência de títulos. Faz tempo que eu não vejo o Flamengo ganhar algum título. Ficou 18 anos, fica tranquilo. Oi? Ficou 18 anos sem ganhar título, fica tranquilo. Agora eu tô mal acostumado, né? Pra quem enfrentou o time de 2013 do Flamengo e pegar esse time agora, filho, tem que dar graças a Deus. Que, meu Deus do céu.
Cara, Pô, eu vi convenhamos, né? cada no Vasco. Aquele time de 2013 só Jesus não sei como ganhou a Copa do Brasil. Pô, Que você tá reclamando do time de 2013? Eu tô reclamando do time de 2008. a gente, lateral direito, Luiz Antônio. Quem é Luiz Antônio na fila do pão? Pô, meu time era. Nem lembro mais quem era o goleiro. Enfim, vamos continuar. Mudar um pouquinho Graças a só Deus. pra. Vamos continuar, que aí a gente finge que a gente não passou vergonha falando dos times Gente, aí, ó, de já. futebol. Gente, a coordenadora do pré. Vamos lá então? Então, Você estava vai falando do não. Estado confessional, da interação dessa Inquisição com o Estado confessional, enfim, continua. Não, pensar a ideia só voltando, a ideia de que há um livro, né, da Len Hunt, que ela justamente fala da invenção. O livro é a invenção dos direitos humanos, justamente porque essa ideia surge a partir do iluminismo, né, principalmente da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e com isso nós vamos ter. Por que eu estou destacando com vocês esse livro, essa ideia de invenção dos direitos humanos, construção dos direitos humanos? Porque a ideia de tortura, perseguição, André me corrige se eu estiver errado, mas a ideia de tortura, perseguição e aplicação da pena, ela é uma característica da idade moderna e desse estado confessional moderno. Né? Então, a modernidade, ela traz como essa característica aí o Leonan aí, cara do direito que fala melhor do que eu, mas no âmbito no caso da peça penal, da investigação penal, né, do cumprimento da pena, do direito moderno, nós temos essa característica da aplicação da violência física justamente como forma de punição, né, as pessoas. E aí é por isso que a imagem da Inquisição é totalmente ligada a essa ideia de punição. A gente for ver, a Inquisição ela realiza justamente a perseguição, pensando nesses desvios da fé, esses desvios religiosos, e há, logo após, a aplicação da pena, geralmente uma pena física. Beleza? Show! É isso, né? E você pode continuar a falar de Contra-Reforma e Companhia de Jesus só para responder o Nilson, para ficar fluido. Vai! Companhia de Jesus. Tá, então, continuando só com essa ideia da igreja militante, a gente vai continuar com essa ideia da criação da Companhia de Jesus, pelo Inácio de Loyola. Durante o Concílio de Trento, ele vai propor essa ideia da construção, da fundação da Companhia de Jesus. E essa companhia, como eu já falei com vocês, estava baseada na questão do evangelho, de ir ao mundo, né, pregar o evangelho. Mas não é apenas o evangelho, não é apenas a mensagem de Cristo, a mensagem dos evangelhos que eram levadas ao mundo, mas sim a ideia justamente de gerar mais adeptos, a conversão de mais fiéis, justamente, principalmente no mundo recém-descoberto, e aí a gente vem com o contexto, o que está acontecendo no mundo nesse período. Nós estamos falando de uma expansão marítima, nós estamos falando de que as duas maiores monarquias e maiores potências econômicas desse período do Concílio de Trento é Portugal e Espanha. E, não coincidentemente, Portugal e Espanha desculpa, gente, são estados confessionais católicos. Então, a ideia de missionação, de você ir em missão e levar justamente, realizar essa catequização, tentar buscar converter cada vez mais pessoas ao catolicismo, ela surge aí com a Companhia de Jesus. Surge não, né? Ela vem daí da Companhia de Jesus, essa ideia de expansão da fé cristã. Não basta ir expansão da mensagem, ou seja, da adesão ao cristianismo, mas adesão ao cristianismo de acordo com a doutrina de Trento, de acordo
com o que foi decidido no Concílio de Trento. Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Só para reforçar, essas lives vão pro YouTube, tá? Qualquer coisa a gente bota Patrick. lá, bota o link. Patrick chegou aqui. Patrick foi meu mestre. Seja bem-vindo. Patrick foi meu mestre de geografia, grande mestre de geografia. Tá? Que honra. Pô. Então, gente, o Concílio de Trento, né, vai definir essa criação da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, que vão ser conhecidos como, né, os homens de preto da época, né, como os bispos de preto, os padres de preto, justamente porque eles utilizavam uma batina do pescoço ao pé toda preta e saía, né, com essa ideia de evangelização, saía pelo mundo pregando essa mensagem a partir daí, né? Divulgando essa mensagem desse catolicismo voltado às decisões de Trento dessa maneira. E aí os jesuítas, né, vão ter uma importante atuação aqui na América Portuguesa, na América Espanhola, no continente africano, principalmente na costa da África Ocidental, e lá na Ásia, né? Na Ásia, a gente vai ter a importante figura de São Francisco Xavier, que vai se tornar importante missionário, justamente jesuíta, logo no início dessa expansão do catolicismo para o Oriente. O São Francisco Xavier ele vai se tornar uma referência para essa Companhia de Jesus. Tanto que se a gente for pegar, André, qual é o nome oficial da cidade de Itaguaí? Não sei. São Francisco Xavier de Itaguaí. Por quê? Por que que recebe esse nome? Por que que recebe? Porque Itaguaí vai ser fundada de acordo com as missões jesuíticas dos jesuítas na região, com a ideia justamente de catequizar e cristianizar os indígenas dessa região. São Francisco Xavier? Sim. Inclusive o Papa tem um nome por causa disso, né? Perfeito. Gente, olha que melhor. O PVC também é cultura. Vai, continua. E o Papa ele adota esse nome justamente... Não adianta, né, não dá spoiler. A gente vai falar disso. Perdão. Não dá spoiler. Tá, então vamos lá. Como essa reforma tridentina, como a Companhia de Jesus está ligada totalmente a essa reforma tridentina? Primeiro, a ideia de catequese, ou seja, levar a mensagem catequética, levar a mensagem cristã, religiosa, católica para as outras regiões do mundo, além da Europa, e aí, bora botar assim, converter essas pessoas ao catolicismo, mas isso apenas não é suficiente. Lembra que lá no começo da live eu falei, olha só, a reforma tridentina, ela não tem o objetivo de cristianizar apenas os fiéis, de converter os fiéis. Mas elas também têm o objetivo de realizar uma reforma disciplinar do clero. E aí os jesuítas também vão ser importantes nesse sentido, de levar as decisões de Trento para as outras regiões. As outras regiões vão aceitar? Não tão facilmente. Há uma cultura, há uma prática, há uma tradição do catolicismo, né? Por mais que a liturgia busque ser unificada, tá? Ou seja, busque-se essa unificação pela liturgia, a partir do Concílio de Trento, em cada local do mundo, né, a prática do catolicismo é diferente. E aí a gente vê isso muito bem, né, se a gente for olhar o catolicismo na América. Né? Nossa padroeira é Nossa Senhora Aparecida, que é retratada como uma Nossa Senhora negra nas imagens. Né? E isso reflete a maioria da composição social que era o Brasil. Até a década de 60. Ai, travou. Travou? Deu travado. Né? Você estava falando ali da Aparecida, que ela era negra e que representava a maior parte da população
Aí parou. A maior parte da população ali daquela região, né? Casa ali, Na década de 60, bem... né? A gente tem esse contexto muito ali na década de 60. Essa Sim. reinterpretação da Nossa Senhora de Aparecida quanto negra, né? Você tem ali na década de 60 um movimento muito forte. Você tem a ascensão, né? Cada vez mais forte das igrejas pentecostais no Brasil, né? Que se aproximam dessas regiões mais populares, desse público mais popular. E aí você tem essa adesão, né, dessa visão da igreja. E, gente, a gente precisa lembrar o seguinte, a igreja católica, ela é importantíssima para a ideia de justiça social, não apenas a igreja católica, mas as igrejas protestantes também, né? Principalmente as pentecostais, a assembleia, enfim, mas isso a gente fala em outro momento. Pode falar, Jonathan. Não, e só para dar continuidade, né? Se a gente for olhar a representação de Nossa Senhora e dos santos em outras áreas do mundo, em outras regiões, a gente vai ver que são representações, né, muito ligadas à composição ética, à cultura local. Né? A prática da procissão, que é muito comum dentro do catolicismo, né, e as festas, os calendários, a gente não pode esquecer justamente o Natal. E aí, lá na intimidade, o Natal. Tá vendo? Flávia, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, pra mim tá ótimo, não sei pra eles. Gente, o som tá bom? Tô escutando. Pra mim tá perfeito, não sei pra eles. A tua imagem tá meio um pouquinho ruinzinha, Meio zoado, né? Mas dá pra ouvir. Tá. Então vou continuar falando, tá? Então é pensar que justamente, né, em cada local do mundo, o catolicismo, o cristianismo, na verdade o catolicismo, né, ele é adaptado à cultura local. Se a gente for olhar a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe... Põe aqui assim, ó. Porque a respiração tá batendo no microfone. Ah, beleza. Então, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é justamente a imagem de uma Nossa Senhora, só que o fundo dela, da imagem e tudo mais, né, agrega elementos culturais do México, né, que hoje é o México. Então, percebam que cada local o catolicismo vai se adaptar para poder levar justamente essa ideia cristã católica para essas regiões. No Brasil não vai ser diferente. E a Companhia de Jesus vai ser muito responsável por isso. Às vezes a gente está lá estudando história, tá, e do nada, pum, 1700 e tal. 1763. O que acontece? Expulsão dos jesuítas do Brasil. Caraca, que absurdo. Os jesuítas foram expulsos assim do nada. Chegaram e foram expulsos. Não. Os jesuítas, eles têm um controle de uma importante instituição, uma importante função na sociedade colonial. Que função é essa? A educação. Né? Quando a gente fala que a educação é importante, que a educação transforma vidas hoje, né? Nesse período não é diferente. Nesse período não tem muita diferença. Só que a educação aqui volta à ideia de Estado laico. Não existe educação laica. É uma educação voltada à religiosidade. E quem vai ter acesso a essa educação? Vai ser uma elite. Principalmente uma elite que para o contexto, né? Século XVIII, você está aí pensando o auge do pensamento iluminista bombando. Então, assim, cada vez mais a racionalidade vai ser colocada como primordial para esse pensamento educacional. Né? Então, a gente tem Marquês de Pombal, que o Léo, né, falou bem nessas últimas semanas, é que o Pombal ele vai ser o que a gente considera de despotismo esclarecido. Né? Ele vai representar o despotismo esclarecido no Brasil. Que o que seria? Ou o reformismo ilustrado, ou enfim, tem várias formas de se pensar isso. Né? É a ideia de que esse rei ele vai ter determinações que são de um ponto de vista absoluto, mas ele vai trazer noções desse iluminismo, né? A própria ideia de educação laica. Então você expulsa os jesuítas do Brasil para quê? Para fortalecer a ideia de educação vindo do Estado e não mais da igreja. É um ponto importante da gente pensar um pouco disso. Enfim, desculpa ter te cortado. Não, que isso, cara. Tranquilo.
é um ponto importante para a gente pensar. Né? Vamos Então, na acelerada. tá. Vamos lá, você deve estar com fome. É o pior que eu tô. Mas enfim. Então vamos lá. Então é pensar que esses jesuítas eles vão realizar essa catequese, eles vão realizar essa educação, a pregação, e aí o Anchieta é um fruto justamente dessa pregação jesuítica aqui no Brasil, né? Justamente para levar essa mensagem católica tanto para a população, para os fiéis, quanto para a igreja. Por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Porque há necessidade dessa reforma disciplinar sendo realizada pelo clero, né? O clero, às vezes, ele é muito resistente a essas práticas. Não podemos esquecer que o Trento define em que deve haver um celibato clerical. Trento define que, além do celibato clerical, esse clero ele deve, né, participar de seminários, fazer uma formação teológica para iniciar a sua pregação. Então, isso é importante, isso vai atacar no seguinte sentido, né? Isso vai ter ordens direcionadas. Oi, Júlia, tudo bem? Isso vão ser ordens direcionadas justamente a esse clero, tá bom? E são práticas que o clero agora deve cumprir. Então, isso vai ser importante para buscar uma uniformização. Vão conseguir? Óbvio que não, né? Porque é um movimento, como eu falei lá no começo, de cima para baixo. Mas há um movimento de baixo para cima. Como assim? Esses fiéis, né? E até hoje, se a gente for parar para pensar, né? Há o catolicismo, há a prática do catolicismo, muita gente afirma, né, ser praticante, frequentar o catolicismo, mas muitas pessoas também têm outras fés, outras religiosidades, outras crenças, e essas pessoas casam com o catolicismo. E aí, quando a igreja determina uma ordem, né, agora você tem que fazer isso porque está de acordo lá com o código canônico e tal. Aí a pessoa vai olhar assim e vai pensar, beleza, mas a minha fé é essa, eu acredito nisso, e não porque essa ordem está vindo. Então, percebam que é uma ordem que vem da igreja, vem de Trento para os fiéis, mas os fiéis reabsorvem, para colocar assim, essas ordens e adaptam de acordo com as suas crenças. Tranquilo, galera? Até aí? Até aí tá tudo bem. Então, tem essa reforma do clero, tem essa reforma para a população, e também tem uma reforma em diversas séries e diversas práticas da igreja, né? Como, por exemplo, a vida de santos, que a gente já falou, o uso de imagens. Então, quando tem lá o culto aos santos e a vida de santos sendo preservada, né, é sinal de que você deve seguir de acordo com aquela vida, com aquela hagiografia, com aquela história de vida do santo. Ok, beleza. Tá? Então, a igreja vai utilizar imagens, determinadas imagens, né, mesmo, para as pessoas verem aquela imagem como uma representação de uma vida que deve ser espelhada, né, que você deve seguir. Além disso, nós temos reformas, por exemplo, na música. Tá? A música pode parecer uma coisa assim simples para a gente, comum, se a gente for tanto uma igreja católica como uma igreja protestante ouvir música, mas a música também vai ser importante para esse ponto da reforma. Por quê? Quanto Lutero ele determina a formação de corais, né, e uma música em que influencia a questão doutrinária, que leve a mensagem luterana para os seus fiéis, a partir da música, a partir desses corais, a Igreja Católica ela vai alterar as músicas sendo realizadas durante Trento, após Trento. Só que, além disso, gente, olha que ponto importante. Né? Pode parecer banal, pode parecer percebido, mas é importante. A igreja ela não vai aceitar um canto, né, uma música determinada, né, pela linguagem vulgar, que eles chamavam vulgata, ou seja, o canto devia ser em latim, que é uma característica que permanece desde Trento.
Então, o latim ele não vai ser alterado, vai continuar sendo como língua oficial, e a música da Igreja Católica vai se manter como uma música em latim, né? Em determinados pontos. E para os anabatistas, o André estava falando da questão do batismo, né? Há um tempo atrás. Mas a gente tem os anabatistas que recusam até mesmo o batismo. E esses anabatistas vão ter salmos, vão ter músicas cantadas como um suplício de salvação, como eles chamavam, né? Como uma música de salvação. Então, rapidinho. A gente tem vários pontos que podem parecer, às vezes, que passam despercebidos para a gente, mas que acaba sendo um ponto de transformações no dia a dia, no cotidiano, pós-Concílio de Trento, que vai alterar esses fiéis. Até mesmo a arquitetura das cidades. Se a gente for parar para pensar, né, se a gente for para igrejas católicas mais antigas, né, como aqui no Rio, o Mosteiro de São Bento, que é extremamente bonito, né, ou até mesmo a Candelária, a gente vai ver o cuidado em se demonstrar o esplendor, a glória de Deus ali no altar, na arquitetura de tudo mais. E tem isso, né? Você pensa até um modelo de época também, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, que é uma característica barroca, né? Se você entrar no Mosteiro de São Bento, é lindo, é genial. Inclusive, quando a gente faz aula de campo no pré, a gente passa por esses pontos específicos. A gente passa no Mosteiro de São Bento, a gente passa na Candelária, e a gente percebe arquiteturas diferentes, né? O barroco, né? A gente percebe uma igreja mais simples do lado de fora, uma arquitetura mais tranquila, né? Mais límpida, não tão suntuosa, mas quando você entra, você vê o interior, te deixa maravilhado. Inclusive, a igreja do Mosteiro de São Bento é uma das únicas que canta ou faz o canto gregoriano, que é, por sinal, lindo, né? A Candelária, por exemplo, ela tem uma característica neoclássica, né? A ideia do rococó, né? Então você vê a questão genial se você olhar a Candelária por fora, você percebe ela simétrica, né? Você percebe as questões geométricas, o triângulo, o círculo, as colunas. Inclusive tem uma porta parada no meio da igreja, né? Quando você entra, tem uma porta lá dentro da outra porta, né? Por quê? Porque essa outra porta é a porta, né, que era a primeira porta da igreja. Enfim, tem todo um modelo. Tem outras igrejas geniais, lindas, né, que o Rio de Janeiro possui e que a gente, carioca, né, não conhece. A gente não tem o costume de circular pelo centro da cidade para observar e para ver esses fatos. Porque assim, a cidade do Rio de Janeiro é um berço histórico, né? O quanto de museu que a gente tem no Rio de Janeiro. Aí a gente vai e cria um museu novo no meio da Praça da Boa Vista, na Praça Mauá, para falar o seguinte: olha, eu vou arrecadar dinheiro, né? Enquanto tem tanto de museu, inclusive um museu nacional lindo que era. Uma região histórica importantíssima, né? Ali não que a organização seja ruim, foi genial o que eles fizeram com a Praça Mauá. Mas, pô, fazer outro museu, eu acho que é meio problemático. Se for pensar ali historicamente, que é um importante porto, uma importante região de chegada, né? Principalmente dos escravizados, né? E com uma história riquíssima, né? Principalmente ali aquela região portuária do Rio, ali o que a gente chama de bairro da Saúde, que tem a importância e ligação com a revolta da vacina, né? Pensar, tipo assim, o Museu do Amanhã. Tá, beleza, tá pensando no amanhã, e o hoje, e o agora, e o ontem. É um museu só de tecnologia. Gente, é um museu de tecnologia. Eu fico, ok, maneiro, show, gosto. Mas, sabe, falta Mas eu pensar... Não, é questão de pensar justamente a relação de memória... Que a gente tem com o passado. Né? Se a gente for andar pelo centro do Rio de Janeiro, a gente vai andar no Beco dos Barbeiros, a gente vai andar na Rua dos Quitandeiros, que foram importantes atividades dos escravos de ganho no período ali do século XIX, que exerciam aquelas profissões ali no centro do Rio de Janeiro. E aí a gente tem uma memória constituída ali,
que não se discute. Mas aí, voltando à questão também da arquitetura, se a gente for parar para pensar, a arquitetura religiosa católica, e aí como a Flávia falou, lembrou da questão do barroco, né? O barroco ele surge justamente como uma expressão artística, né, durante a Contra-Reforma, né? Justamente para demonstrar, passar a mensagem por meio da arte, né, dessa mensagem religiosa. Porque a questão do catolicismo com a arte, além de passar a mensagem, né, as mensagens, né, religiosas, se dá também na seguinte relação, gente. Se a gente até hoje for perceber, vamos lá, a gente acabou de passar pela Semana Santa. Domingo foi esse domingo não, domingo retrasado foi domingo de Ramos. O que os católicos fazem? Saem em procissão, gritando Hosana Rei, Hosana Rá. Ou seja, saem em procissão para poder, além de demonstrar, né, o seu rito, demonstrar para a sociedade justamente a sua religião. Então, é uma profissão de fé para o mundo externo. E isso tem uma relação justamente com a questão religiosa que a gente pensa o cristianismo católico. Já o cristianismo protestante, André, me corrija se eu estiver errado, tá? Ele tem uma relação de fé, né, pelo menos tinha, né, uma relação de fé muito mais interior, né, bem voltada ao seio familiar, pelo menos no século XVI e no século XVII. Então isso vai refletir na arquitetura das cidades confessionais luteranas, né? A gente não vai observar um esplendor tão grande nas catedrais luteranas, né, pelo menos nesse primeiro período, né, histórico que a gente está falando, justamente em que sentido? Justamente de que para o luterano é muito mais importante você professar a sua fé dentro do seio dentro do seio familiar do que expressar essa fé para a sociedade. Hoje a gente não vê isso porque a gente tem, por exemplo, o templo do rei Salomão, né? Mas, né, pelo menos a gente está falando dessa questão do início do luteranismo. Em São Paulo, né, o Templo de Salomão, e aí é uma ideia de volta às questões judaicas. Enfim, mas a gente voltando para a gente poder amarrar para o final, porque senão não quero uma quarta live, né? Essa noção 4 não dá, é muita coisa, né? É muita coisa, é muita informação, a gente sabe disso, gente. Mas a gente precisa pensar o seguinte: essa companhia de Jesus, ela é importante para dizer não só isso, a gente precisa lembrar o seguinte: a justificação da escravidão vem religiosa, né? Então, assim, muito do que acontece com a questão dos escravos vem do discurso religioso, né? A gente vai ver, por exemplo, a Igreja Católica desde o Isidoro de Sevilha, lá no século IV, século V, agora minha memória não está muito boa, né? Uma definição de que os negros poderiam ser escravizados porque eles são descendentes de Cã, que é um descendente de Cã, que é descendente de Noé, enfim. Né? E a gente vai filho com a marca de Noé, né? Exato. Né? Do tio Noé, que vai ter 3 filhos, enfim, a gente já contou essa história em aula, então acho que não cabe falar nesse momento. É um bagulho bem denso, bem explicativo e teologicamente difícil de explicar em 10 minutos. Né? Mas tem essa justificativa do porquê que você vai ensinar os indígenas a questão religiosa, né? E o porquê que você vai permitir escravidão, por exemplo, aos escravizados. E aí a gente percebe isso. E a gente pode entrar, eu acho que o índex é genial para a gente pensar essa noção tanto da Inquisição, né? Por quê? Porque o índex vai dizer, olha, você pode ler isso, você não pode ler aquilo, né? A ideia do liborum prohibitorum, né? A ideia dos livros proibidos, né? Traduzindo um pouquinho do latim. Enfim, a gente até no material didático o Jonathan botou, né, a primeira página do Index,
E o que era o índex em vias gerais? Era tudo aquilo que a Igreja Católica considerava como herético, ou que considerava aquilo como um problema para a própria Igreja. Então, obras renascentistas, né, livros renascentistas vão entrar nessa questão. Filósofos vão entrar nessa questão, cientistas. A gente vai ter, por exemplo, o Copérnico, a gente vai ter o Galileu Galilei, inclusive Galileu Galilei sendo amigo próximo do Papa. Ele entra no índex, deu quase uma merda ferrada pro Galileu, mas assim, isso é fofoca histórica e a gente está indo pro conteúdo, né? A própria ideia de heresia. Então a gente tem... Eu não gosto de fofoca histórica. E eu, particularmente, não sou fã. Eu gosto de fazer para os alunos prestarem atenção na gente. Tem dia que eles estão um saco. Então a gente traz uma fofoquinha e eles prestam atenção. Enfim, né? Eu estou explicando minhas táticas, olha que triste. Né? E a gente percebe que o índex hoje também é volta. Olha que legal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe cada vez mais que as ideologias políticas estão sendo cada vez mais fortes dentro da igreja. Então vai ter igrejas que vão falar o seguinte: você não pode ler Marx. Por quê? Porque você vai virar ateu. Né? Já considera isso. Você não pode ler, sei lá, um livro, por exemplo, eu ouvi isso de um pastor uma vez, eu fiquei, tipo assim, vou ler porque você não me manda. Você não pode ler A Cabana porque é um livro espírita. Eu falei, gente, tá falando de A Cabana, pelo amor de Deus. É um texto que vai discutir espiritualidade de uma forma diferente do que a gente está habituado. Então, para esse imaginário religioso, pelo amor de Deus, é problemático. Então, tem certos livros, hoje, dentro das igrejas, que são proibidos. Imagina o seguinte, livro de história para algumas pessoas hoje deve ser proibido. Porque não é possível alguém sem consciência tomar certas decisões políticas, né, com base no que líderes religiosos falam. Inclusive isso é crime, gente, tá? Só uma dica. Se o seu pastor dizer para quem você vai votar, é crime. Enfim, continua porque eu fico indignado com isso. Não, só pra aí a gente já vai para prática pessoal, no caso, né? Eu já ouvi muitas vezes que, na verdade, não estou nem falando do período contemporâneo, estou falando do período que a gente está abordando, né? De que, na verdade, a Inquisição, ela efetuou essa prática, mas não foi muito bem a Igreja Católica que realizou isso, né? Tentando eximir um pouco a igreja do que a gente sabe que na verdade é historiografia, né? A história é uma ciência. Aí é isso, a gente tem que bater na tecla sempre. A história é uma ciência. Olha é uma ciência. Gente, a pessoa largou a cabana porque achou que estava pecando. Enfim. A outra tem a discussão das Crônicas de Nárnia. O de Nárnia eu já ouvi do meu pai, inclusive, né? Não, porque tem muita coisa. Eu olhei para a cara dele e falei, pai, para eu conquistar, aí eu como cristão desde berço, né, hoje não tenho frequentado muito, mas a gente percebe o seguinte, Paulo diz uma coisa que é genial. Sobre a Inquisição Calvinista, a gente falou na última live, na aula de semana passada, né, então assim, não sei se você estava, mas a gente chegou a citar, ela existe, tá, então assim, tá no YouTube, qualquer coisa eu envio para você, é só me chamar no privado que eu mando o link. Eu tava falando de quê? Gente, as Crônicas de Nárnia é do C.S. Lewis. C.S. Lewis era ateu, inclusive antes de virar protestante. Ele escreveu um mundo, que é as Crônicas de Nárnia, que é genial. Ele consegue traçar elementos cristãos dentro de um universo mitológico. Isso é sensacional. A gente está falando de gente que é genial ao escrever. A gente condena a originalidade. A gente chega para o cara que é genial e fala o seguinte, o seu livro eu não posso ler porque ele não vai contra os meus padrões do que é religião. Enfim, eu acho isso um pouco problemático e a gente percebe que cada vez mais as igrejas estão voltando a essa noção de que ditar o que é proibido. Né? Não, já existia antes, não estou dizendo que nunca existiu, mas cada vez mais a gente percebe que a igreja está retomando essa noção, né? Do que é sagrado e do que é profano. Enfim, aí a gente pode adiantar isso, né? Acho que ficou claro.
Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida em Index? Eu acho que Index é o mais tranquilo, porque não tem muita... Você tem reformulações do Index, mas no geral é só livro proibido. Que tem a sua importância. Justamente Sim. em pensar essa questão da leitura nesse período, né? Como ela é. E a gente pode pensar, para a gente poder se encaminhar para o final, falta 20 minutos, a gente falou 3 horas direto, Falando. né? A ideia de como a reforma ela vai acontecer e o que ela vai influenciar nos nossos dias. Então, a gente colocou o Jonathan, principalmente, assim, ó, coraçãozinho para você que fez o slide, né? Ele coloca o filme Os Dois Papas da Netflix, que é dirigido por um brasileiro, né? Que é o Fernando Meirelles, que é um filme que eu ainda não vi particularmente, eu preciso assistir. E aí você pode falar um pouquinho. Tá, então, só para fechar, então, amarrar a explicação. O Concílio de Trento, ele é uma continuidade das reformas religiosas lá da Idade Média, e alguns historiadores vão defender isso, e aí o Concílio de Trento vai ser esse movimento, né? Justamente, Flávio, um prazer, tá? Valeu, vai ser Flávio. justamente esse movimento em que a igreja vai realizar para poder buscar reformar a igreja. E aí vai ter essa série de reformas na liturgia, tá? E vai ter uma série também de reformas na questão da atuação social da igreja, pensando primeiramente nessa transmissão do catolicismo às pessoas, né? Aos indivíduos, aos fiéis, visando uma conversão e visando uma reforma do clero. Acaba por aí? Não, tá? O Concílio de Trento ele vai ser um dos mais, se não o mais, né, importante da Igreja Católica, pelo menos até os dias de hoje, porque depois dele só vão haver 2 outros concílios ecumênicos, né, no século XIX e no século XX. Não, no século XX. Século XXI a gente está agora. Saudades, Caio. Tá? No século XXI. Tá? Que concílios são esses? O Concílio Vaticano I, e aí eu vou contextualizar rapidinho. O Concílio Vaticano I, ele ocorre justamente no movimento de unificação italiana, tá? Na Guerra Franco-Prussiana. Então a gente tem as tropas de Napoleão III que defendiam o Estado papal, a igreja tinha um Estado, né? Então a gente tem as tropas de Napoleão III saindo, tá, de Roma, tá? E indo lutar na Guerra Franco-Prussiana, e com isso as tropas do Reino do Piemonte e Sardenha invadem o Estado papal, tentam obrigar o Papa Pio IX a aderir à unificação e realizar um Estado laico. O Papa não vai aceitar, e isso vai gerar a questão romana, que só vai ser resolvida em 1929 com Mussolini, né? Porém, a gente tem que ver que, durante o início desse movimento, nós vamos ter justamente o Concílio Vaticano I. E aí o Concílio Vaticano I vai ser o grande concílio que vai pensar a reforma da igreja no campus. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá. Estão me ouvindo, gente? Deu uma travada aqui. Não sei se foi o meu. Mas vai pensar... 15 minutos. Quanto? 15. Ah, tá. Eu ouvi 5. Daqui Então a pouco pensar... eu levanto a plaquinha. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Ribamar. Pensar o Concílio Vaticano I como o primeiro concílio dentro da Igreja Católica, o concílio ecumênico, que vai justamente pensar a preocupação da Igreja com a sociedade. Então, qual é a grande diferença do anterior, que é o Concílio de Trento, para o Concílio Vaticano I? O Concílio de Trento está preocupado numa reforma teológica, tá? E essa reforma teológica vai sair do campo da teologia e vai para a sociedade, tá?
Já o Concílio Vaticano I, não. O Concílio Vaticano I vai ser diferente em que sentido? No sentido que ele está observando a Igreja, as mudanças sociais, a emergência do socialismo no mundo no século XIX, a exploração do operariado. Nós temos no sul da Itália, nesse momento, o movimento dos camisas vermelhas, liderados pelo Giuseppe Garibaldi, que está pensando na questão agrária, na exploração do trabalhador dentro da Itália. A Europa como um todo está passando pelo processo da segunda revolução industrial. Nós já tivemos no começo, anteriormente, em 1848, a Primavera dos Povos, a tentativa de formação do operariado chegar ao poder. Então a Igreja está observando isso. E aí a Igreja vai lançar, logo após o Concílio Vaticano I, a bula Rerum Novarum. Essa bula Rerum Novarum vai ter uma importância muito grande. Por quê? A Igreja vai reconhecer justamente que há necessidade da Igreja e da sociedade se preocupar com o proletariado. E aí a gente volta à teologia tomista. A fé sem obras é uma fé morta. Então, tenho que me preocupar com a questão da caridade. Eu tenho que me preocupar com a questão justamente de que a Igreja deve promover reformas e ajuda a essa população explorada. Deve se preocupar com isso. Porém, comunismo, não. A Igreja vai rechaçar. Vai totalmente contra as ideias socialistas e as ideias comunistas. Isso vai estar claro nessa bula Rerum Novarum. Tá bom? E aí a gente vai ter o século XIX. Quer falar alguma coisa, André? Pode continuar. Aí Tá. eu só complemento porque eu acho que tem uma parte ali junto com o Concílio do Vaticano II que é interessante para a gente pensar. Não só política, mas educação também. Acho que é interessante. Tá. E aí a gente vai ter, durante o século XX, como um todo, a Igreja recusando o comunismo, o socialismo, até a questão do Concílio Vaticano II. E aí, na questão do Concílio Vaticano II, não é que a Igreja vai aceitar um comunismo, porque não vai aceitar. Mas a Igreja vai fazer uma outra série de reformas, a Igreja Católica, uma outra série de reformas doutrinárias dentro da Igreja que vai pensar na aproximação do fiel com a religião. Então, perceba como não deixa de ser uma continuidade das ideias luteranas, lá no período moderno, e também uma continuidade dessa ideia de aproximação do fiel com Deus, com a religião. É um Deus que vão até chamar mesmo de um Deus mais vivo, um Deus mais próximo, preocupado com as questões sociais que emergem no mundo no século XX, principalmente na década de 60, em que o mundo está passando por uma guerra fria, há uma polaridade imensa entre capitalismo e capitalismo, e dentro do continente americano, essa polaridade vai ser expressada principalmente pelas ditaduras civis militares. E aí vai ser nesse conselho que a gente vai, nesse momento, que a gente vai ter o Concílio Vaticano II. Acho que vou fechar. Liturgicamente, acho que o Concílio Vaticano II tem como um dos principais pontos um documento chamado Sacrosanto Concilium. Esse Sacrosanto Concílio tem uma série de reformas litúrgicas. Uma das que mais me chama a atenção é justamente a mudança na liturgia, como a gente tem hoje no rito da Igreja Católica, quem for à missa acaba reparando, que lá, toda missa ela é estruturada. Então tem lá a entrada, depois da entrada tem a saudação, o canto de louvor, 10 minutos, tá, rapidinho. O glória, aí tem as leituras, tem uma homilia, tem a leitura do Evangelho, o padre faz a homilia, tá? E eu quero destacar isso com vocês. E aí depois tem a parte da transubstanciação. O que eu quero destacar com vocês é o seguinte: até o Concílio Vaticano II, 1962, se eu não me engano, tá?
1962 e 1963. O padre, né, no caso celebrante, ele se direcionava à cruz, ao altar, de costas para o povo, e rezava a missa toda, né, de costas para o povo em latim. Né? O que o Concílio Vaticano II vai fazer? Vai alterar esse rito. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter uma maior participação, né, uma permissão da igreja numa maior participação da população, dos fiéis, justamente com a celebração. Então, isso vai ser uma mudança importante, né? Porque olha lá as ideias de Lutero. Lutero não teria justamente essa maior participação da população para ter um maior contato com Deus. A igreja vai perceber isso apenas no século XX, no último concílio ecumênico. Beleza? Show. Só para a gente encerrar, para a gente começar a encerrar a aula, né, ou esse podcast enorme que a gente está fazendo, né, enfim, está acabando sendo isso. Né, a gente precisa contextualizar o seguinte: é a partir do Concílio do Vaticano II que a teologia, não apenas católica, mas a teologia do mundo, ela vai começar a fazer uma brincadeira muito legal. Ela vai usar a história para legitimar a teologia. Então, a partir desse momento, você tem a interação da teologia católica ou da teologia cristã junto com a história. Olha que lindo. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar um movimento no Brasil, na América Latina, chamada Teologia da Libertação. É graças ao Concílio do Vaticano II, a essa crítica ao liberalismo econômico que você tem ali naquele momento, e essa ideia de sociedade mais igualitária, que o autor Gustavo Gutierrez vai fazer o seguinte: olha, a gente precisa olhar não para quem é elite, não para quem é o povo escolhido, a gente precisa olhar para os pobres, a gente precisa olhar para os menos afortunados, a igreja de Cristo precisa olhar para isso. Olha uma coisa legal que isso vai gerar. Isso vai influenciar diretamente um autor que é muito perseguido no Brasil. Sabe quem é? Titio Paulo Freire. Graças à teologia da libertação, você tem a interação, principalmente Paulo Freire como um dos maiores divulgadores desse movimento no Brasil. Não tem só ele, você tem o Leonardo Boff, você tem outros autores que vão fazer leituras marxistas, sim, mas vão olhar para a questão religiosa e dizer: olha, a gente precisa cuidar do que é mais pobre. Por quê? Porque graças ao capitalismo, graças a essa estrutura, esse liberalismo econômico, a gente tem negado coisas essenciais para a vida humana. A saúde de qualidade, a educação, a moradia. E um dos pontos principais da pedagogia do Paulo Freire é o quê? É olhar o indivíduo que é mais marginalizado. É entender a realidade desse aluno. Né? O movimento do Paulo Freire no Nordeste é exatamente esse, a ideia da alfabetização desses indivíduos. Né? E aí falta 5 minutos para a gente acabar. É exatamente isso que eu quero trazer. A igreja, nesse momento, né, ela esqueceu o principal ponto que fez todas essas reformas acontecerem, que é o quê? A ideia de justiça social. Enfim, é basicamente isso que a gente tem tentado mostrar, de que tudo isso é importante. Pode falar, Jonathan. Não, e surge ao mesmo tempo que surge a teologia da libertação a partir do Concílio Vaticano II, surge um outro movimento importante dentro da Igreja Católica que existe até hoje, que é a Renovação Carismática Católica, a RCC. Né? E essa renovação carismática, ela tem justamente essa aproximação RCC, teologia da libertação, principalmente no que se refere à juventude. Né? Então a gente tem... Beijo, Pablinho. Saudade de Tuca. A gente tem uma juventude participando muito fortemente, tanto do RCC quanto da teologia da libertação, na década de 60 e ainda hoje. Né? Vou ser brevíssimo. Mas qual vai ser a grande diferença? Né? O RCC, a renovação carismática, ela vai ter uma aproximação muito forte com o pentecostalismo, e vai, na verdade, a renovação carismática ela vai derivar do movimento pentecostal que surge nos Estados Unidos, na década de 60. E aí o André fala bem melhor do que eu nessa questão. Só que a renovação carismática, a teologia da libertação, vai se distanciar principalmente nessa questão da preocupação com o social. Enquanto a teologia da libertação do Paulo
pensando no Paulo Freire, Leonardo Boff, vai se aproximar do social, a RCC vai se aproximar da questão da transformação na religiosidade como um todo, na forma de louvar, na forma do louvor, né? Só para deixar isso pontuado. E a teologia da libertação vai se aproximar dos movimentos sociais, dos movimentos políticos. Você tem interação da teologia da libertação com a criação, por exemplo, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. O movimento que o Caio fala, que é o da Rua Azul, é um movimento norte-americano que vai trabalhar... Gente, eu posso fazer isso numa live, eu devo fazer um vídeo sobre essa questão do pentecostalismo, mas lá no meu Instagram, enfim, eu estou pensando ainda como fazer isso, mas a gente está pensando nisso. Gente, a gente tem agora 3 minutos, para ser mais exato, para a gente encerrar esse momento. Então eu queria aqui, em nome do PVC, agradecer a vinda do Jonathan, não só a ele, mas como o Wesley na semana passada, e os futuros candidatos, os futuros convidados, tá? A gente vai fazer mais dessas situações. Enfim, muito obrigado mesmo, obrigado a vocês que acompanharam até aqui, porque é uma luta tanto para vocês quanto para a gente. Inclusive, eu ainda não jantei, eu tô aqui, eu tô falando isso desde o início da live, né? Mas assim, é importantíssimo isso, tá? Muito obrigado, beijo. E eu vou deixar o Jonathan se despedir, que aí é com ele. Galerinha, deixo só para vocês a dica dos 2 papas, né? Esse filme na Netflix, que justamente mostra, né, o Papa mais voltado à conservação... Oi? Ah, tá. Mais voltado ao conservadorismo, enquanto o Francisco está voltado justamente a essa ideia de renovação na igreja hoje, nos dias atuais, né? 2020. E queria agradecer a todos, forte beijo, né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, a gente está aqui para ajudar, para principalmente, né, fazer com que vocês tenham um pensamento crítico, ingressem na universidade, transformem o mundo, né? E lavem as mãos também. É importante. Fique em casa, tá? Demitiram o ministro, mas a gente fica em casa. Por favor. Tá. Lucas, valeu, gente. Beijo, galerinha. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa live vai estar no YouTube, tá?